Próximo orador inscrito, vereador Isaac Ricaldi. Boa noite, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu ia me concentrar hoje, presidente, na discussão do orçamento, mas fui acusado aqui de atacar a chapa deles para o governo do Estado, quando, na verdade, eu nem me ocupo disso, porque acho que a chapa deles está preocupada em atingir 2 dígitos na pesquisa. Está tentando chegar a 10% na pesquisa, que só chega na pesquisa deles. Naquela prefab, aquelas coisas lá deles, aí eles passam um pouquinho. Mas não tem jeito, vai ser muito difícil crescer. Vai ser muito difícil crescer porque o Douglas é o candidato do Cláudio Castro. E você imagina o que é carregar esse peso de ser o candidato do Cláudio Castro, o governador mais corrupto da história do Rio de Janeiro. Aquele que foi lá para Nova York com o Vorcaro, comer bife de ouro, tomar uísque caro, vinho caro. Então vai precisar. Então, o candidato de vocês é o Douglas, não é? É o Douglas que foi secretário do Cláudio Castro durante muitos anos, inclusive junto com o Washington Reis, eram colegas lá. Então, talvez vocês devessem explicar isso, porque o Washington Reis sempre foi aliado de vocês. Até esses dias estava compondo o mesmo governo. Então, eu de fato não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu acho que a eleição está encaminhada, acho que vocês têm uma tarefa muito difícil. Respeito, porque vocês têm todo o direito de apresentar um candidato, mas entendo que a tarefa é muito difícil de justificar tudo isso para a população, porque é muita coisa. Depois desse jantar do Vorcaro, 3 bilhões eles colocaram do Fundo de Previdência dos Servidores, eles colocaram lá no Banco Master. E se perdeu esse recurso, que vai comprometer a aposentadoria de milhares de servidores públicos do Estado. Só de educação, só do setor de obras da Secretaria de Educação, teve inclusive agora deputado preso. 1 bilhão o desvio que o governo deles fez. E eu nunca vi ninguém deles falando isso aqui. Eles querem falar de companhia, mas pouco tempo atrás estavam todos eles aqui. Cláudio Castro, o candidato deles, Douglas Ruas, TH Joias, de braços dados com ele, e Bacelar. Todo mundo abraçadinho, andando aqui de braços dados no centro de São Gonçalo. É isso que eles têm que explicar. Eu acho que vai ser muito difícil por tudo isso, essa candidatura do Douglas vingar. Estão dizendo que, inclusive, estão discutindo já alternativa, porque parece que não engrena. Aí eles estão discutindo aí alternativa. Já fala até do Flávio Bolsonaro virar candidato a governador do Estado. Porque também não deslanchou nacionalmente, vai perder a eleição para o Lula, e aí querem girar ele para cá para talvez tentar salvar alguma coisa. É o que está discutido na imprensa. É o que está discutido na imprensa, mas por tudo isso vai ser um desafio muito grande. Mas vai ser um desafio muito grande porque quando ele for falar de educação, vereador Alexandre, ele vai ter que explicar por que na cidade dele o IDEB caiu. Por que na cidade dele o número de professores foi reduzido? Por que na cidade dele, inclusive tem um relatório do próprio governo, as escolas estão caindo aos pedaços? Por que na cidade dele os servidores estão há 4 anos sem reajuste? Por que na cidade dele os professores não recebem o piso? Por que não se respeita 1/3 de planejamento para os professores? Por que a cidade dele se transformou na capital nacional das barricadas durante esse governo? O que o Cláudio Castro e o capitão Nelson prometeram reverter e, na verdade, aprofundaram esse dilema. Então, assim, são muitas explicações que vão precisar ser dadas. Por isso tudo, eu penso que a população do Rio de Janeiro vai formando uma convicção. A convicção de que é preciso abrir um novo tempo no estado do Rio de Janeiro, um tempo de desenvolvimento, de geração de emprego, de atração de investimentos, de criação de um ambiente político diferente para que essas mudanças possam acontecer. Porque ninguém aguenta mais o nível de corrupção que se atingiu no governo deles. Então, por isso, eu tenho muita confiança que nós vamos ganhar a eleição.
A discussão é se no primeiro ou no segundo turno. Mas eu tenho muita confiança que nós vamos ganhar a eleição e vamos construir um tempo diferente para o estado do Rio de Janeiro. A primeira é referente ao limite de 5 emendas. Então, cada parlamentar, por imposição da base do governo, só pode fazer 5 emendas a cada lei orçamentária. Isso significa que se todos os vereadores utilizarem as 5 emendas e cada um fizer uma emenda diferente, a Câmara Municipal não pode alterar todo o orçamento. Então, na verdade, é uma prerrogativa do Legislativo que acaba sendo ferida. A segunda, presidente, é em razão à urgência. Quando se trata de mensagem do Executivo, e objetivamente o que a gente vota aqui é mensagem do Executivo, porque essa casa tem sido cada vez mais uma casa homologadora das vontades do governo. Nós temos votado com urgência como um rito ordinário e não como algo excepcional. Nas últimas mensagens, e nessa inclusive, nada justifica a urgência. Nós poderíamos ter votado em 2 turnos, ter pautado antes a mensagem para que a casa pudesse debater com mais tempo. Mas, objetivamente, não existe uma abertura para que, principalmente as leis orçamentárias, mas, na verdade, para que nenhuma mensagem que vem do Executivo seja aprimorada na casa. Por melhor que seja a emenda, por melhor que seja a contribuição, por mais consenso que ela eventualmente crie na casa, a base é impedida sempre de aprovar a emenda. Eu considero, presidente, isso um problema numa cidade com 1 milhão de habitantes que tem o legislativo curvado ao executivo desta maneira, sendo impedido de fazer o aprimoramento de leis importantes como as leis orçamentárias. Mas, de qualquer maneira, eu apresentei as minhas 5 emendas. Eu gostaria de tratar de muitos outros assuntos. Infelizmente, não é possível. Apresentei já sabendo que, por essa lógica, elas não vão ser aprovadas. Mas acho que o debate, ele justifica a apresentação. Eu concordo, vereador Juliano, com Vossa Excelência quando diz que não há transparência no cumprimento das metas, e de fato não há. Quando o governo envia para cá a LDO do ano vigente, do ano seguinte, não diz quais metas foram atingidas esse ano e quais não foram. Eu me lembro que na última sessão, na audiência pública do ano passado, estava aqui o secretário de Educação e vários outros. E eu perguntei a ele se as escolas que estão fechadas seriam reformadas, se os prédios seriam reconstruídos. Ele disse que sim, e nenhum foi. Então, e volta a essa mesma meta. E a gente sabe que isso não vai ser cumprido. Outra coisa que eu considero importante é nós precisamos ter honestidade aqui no debate. Não é fato que o orçamento só vai crescer 1%, 2%. Isso não é fato. Essa é a projeção que o governo está fazendo. Mas as projeções que o governo faz sempre subestimam a receita. Quer ver uma coisa? Em 2025, São Gonçalo arrecadou 228 milhões a mais do que projetou. Quase 11% a mais. Se a gente for ver nos anos anteriores, essa é uma lógica que se repete. Se a gente for ver a execução orçamentária deste ano, a lógica é essa. A cidade arrecada mais. Para o IPTU, por exemplo, está praticamente repetindo a arrecadação, quando a gente sabe que o governo aprovou aqui nessa casa uma lei que vai aumentar em pelo menos 34% do IPTU de todas as pessoas no ano que vem. Pelo menos 34%. E isso não está refletido na LDO. E por que o governo faz isso? Faz isso exatamente porque quer que o orçamento não reflita a realidade, para que o prefeito tenha maior margem de manobra, para que possa, com os 35% de margem que nós damos ao prefeito, manusear o orçamento da forma como ele achar melhor. Então, você produz um excesso de arrecadação de uma maneira artificial
para deixar na mão do prefeito exatamente decidir sozinho como é que isso vai ser aplicado. Então, essa é uma das emendas que eu estou apresentando para reduzir de 35%, que é o usual, para 20%. Já na LDO, a gente colocar essa trava, 20% é razoável. 35% é quase pornográfico. É quase a Câmara abrir mão da sua prerrogativa de definir o orçamento. Porque o que passar disso, eventualmente for necessário, o prefeito manda para cá e a casa analisa se concede créditos suplementares ou não. Essa é a lógica em qualquer casa legislativa de qualquer lugar. Só aqui que é diferente. Uma outra que eu considero importante é fazer constar como diretriz a revisão geral anual, que é um direito dos servidores. O prefeito, se não pode conceder, precisa justificar por que não pode conceder. Nós estamos 4 anos já. Vamos para o 5º ano, porque a despesa com o pessoal está congelada. Vamos para o 5º ano com os servidores sem reajuste. Então, outra emenda é exatamente para isso, para garantir como diretriz que nós possamos conceder a revisão geral anual dos nossos servidores, a recomposição das perdas inflacionárias que esses servidores tiveram ao longo do tempo, porque o poder de compra do salário foi corroído, e para que a gente possa conceder também um aumento salarial que eles merecem. A cidade vem arrecadando mais, e os servidores não se beneficiam disso. Então, a proposta é que nós possamos estabelecer isso como diretriz. Se o governo não puder mandar, que justifique, que diga por que não quer dar ou por que não pode dar. A terceira, presidente, é em relação ao piso dos professores e a 1/3 de planejamento, que são leis federais, direito dessa categoria, de todo o magistério, que o governo insiste em descumprir. Não pagar o piso para professor é algo vergonhoso. Não garantir 1/3 de planejamento é algo vergonhoso, que adoece os nossos professores, que faz com que haja uma evasão enorme de bons profissionais que, na primeira oportunidade, vão para uma cidade vizinha, passam no outro concurso e a gente não consegue reter bons profissionais. Então, uma outra emenda para que nós estabeleçamos como diretriz a valorização dos profissionais do magistério, garantindo a eles, no mínimo, piso salarial e 1/3 de planejamento. Uma outra emenda, presidente, é em relação às creches. Eu tenho dito aqui, São Gonçalo é a cidade que, pelo menos na rede própria, tem menos vagas em creche. Aí eles dizem, não, mas a gente amplia via rede conveniada, que a gente sabe que a qualidade é baixíssima, que o trabalho é extremamente precarizado, que os professores são explorados e que o subsídio que o governo dá não é suficiente para cobrir os gastos. Então, nós precisamos ampliar na rede própria. Então, essa é uma emenda que estabelece como meta dobrar o número de vagas. Nós temos só 1.200 vagas. É algo vergonhoso. A gente vai ver qualquer município grande da Baixada tem 3 vezes isso, no mínimo. E uma última, presidente, é em relação ao plano para equacionar o déficit, o rombo do regime próprio de previdência, que o próprio estudo que consta da mensagem que o governo mandou aponta que ele está projetado em 4,6 bilhões de reais. E o governo, na mensagem, ele assume que não tem nenhum plano para reverter isso. Não tem nenhum plano para amortizar. A gente sabe que não é um problema simples e que não nasceu nesse governo, mas é um problema que se aprofundou nesse governo e que esse governo não tem feito absolutamente nada. Isso significa que nós vamos jogar no colo dos próximos gestores da cidade, porque o governo Capitão Nelson, eu tenho repetido, ele vai acabar, todos os governos acabam, no colo dos próximos prefeitos, uma bomba, porque o Instituto vai ficar insolvente. Eles já dilapidaram o patrimônio. Então, eles diminuíram pela metade o patrimônio do Instituto. E o estudo que eles mandaram indica que o Instituto precisa de 5 bilhões. Tem 300 e poucos milhões lá. Então, nós precisamos ter um plano para a gente recompor isso. Esse plano, o governo simplesmente não enviou. Nós não podemos aceitar uma omissão desse tipo.
Então, por isso, a última emenda estabelece exatamente que o governo deve estabelecer como diretriz elaborar um plano para cobrir o rombo no regime próprio de previdência. Presidente, eu vou só repor algumas coisas aqui. Primeiro, o Bolsonaro, que é do partido deles, no último ano do governo, mandou para São Gonçalo, via Fundeb, 246 milhões. No ano passado, o presidente Lula mandou 340 milhões. São Gonçalo nunca recebeu tanto recurso para a educação quanto tem recebido no governo Lula. Dizer que a educação básica, ensino, educação infantil, creche, não é de responsabilidade do município, é de responsabilidade da União, pelo amor de Deus. O município precisa também fazer seu investimento. Não é só investir em asfalto ou trocar lâmpada. Tem que investir em educação também. A rede conveniada é sucateada. Convido os vereadores a visitarem creches. Eu sei porque eu já fui. Não filmo, mas visito várias creches conveniadas. E a situação é deplorável. Eu não queria ter um filho meu lá. É por essa via que o governo decide fazer o investimento e garantir vaga nas creches para as nossas crianças. Qualquer cidade grande, próxima de São Gonçalo, tem mais vaga em creche. Qualquer. Porque elas também têm na rede conveniada. O dado é que na rede própria, São Gonçalo tem uma fração das outras cidades. Em relação ao regime de previdência, ao rombo do nosso regime de previdência, é importante ficar claro que, além de não fazer absolutamente nada para reverter esse quadro, este governo ampliou o rombo em quase 1 bilhão. Ele cresceu quase 1 bilhão neste governo. Daqui a 60 anos, se completam os 5 bi necessários no fundo de patrimônio. Esse governo reduziu pela metade o patrimônio do fundo. Pela metade, dilapidou o patrimônio do fundo. Renegociou a dívida que tinha com o regime próprio de previdência sem juros, com uma correção baixíssima, que impacta também a saúde financeira do fundo futuramente. Mas ele não vai dar problema daqui a 60 anos. Daqui a 60 anos é quando a gente precisa ter 5 bi, numa cidade que tem 2,5 de receita total. O problema é gravíssimo. E ele vai acontecer daqui a pouco. Daqui a 5, 6 anos, o fundo é insolvente. 5, 6 anos. Mantida esta lógica. E por que o governo contribui para isso? Nós vimos, o Tribunal de Justiça, há poucos dias, mandou exonerar 3 mil comissionados. Só de um cargo. CC1, se eu não me engano. 3 mil. Pendurados no governo. Alguns na educação, inclusive. Vários que nem trabalham. E aí você tem uma realidade que é a que a presidente do fundo aqui explicou. Quer dizer, tem 6 mil comissionados ativos e mais de 3 mil inativos. É óbvio que essa balança não vai fechar. Esse governo reduziu o número de servidores. Reduziu o número de servidores e aumentou o número de comissionados. Então é nesse sentido, presidente, que eu alerto. Esse não é um problema futuro. Não é um futuro distante. É um futuro logo ali. É no médio prazo. E não é um problema do futuro governo. É um problema da cidade. É um problema de todos nós. Não foi criado, é verdade, pelo capitão Nelson, mas ele aprofundou e precisa assumir a sua responsabilidade, porque fazer gestão é isso. Tem que ter um plano de recuperação.
Não dá simplesmente para lavar as mãos. Eu não criei o problema, então eu não faço nada. Essa informação que o vereador trouxe, que já existe uma rua que homenageia o ex-vereador, me faz considerar que não é o caso da gente atribuir o nome dele a uma outra unidade. Ele já é homenageado. Já tem o nome de uma rua na localidade que tem o nome dele. Então, não sei se precisa a gente fazer uma segunda homenagem.